Então, em 2020, nós tivemos oportunidade de apresentar um trabalho realizado em uma grande construtora de infraestrutura no Brasil, de implantação de princípios de Lean Manufacturing, Lean Construction, no congresso, né, no LCI, Lean Construction Institute Congress, que foi nos Estados Unidos, que é um grande congresso com muitos participantes, porque os americanos estão investindo fortemente aí na filosofia Lean aplicada à construção. Então, eu vou repassar hoje um pouquinho do que a gente apresentou lá e como é que funcionou esse trabalho no Brasil, que eu acho que vale a pena vocês entenderem para tirarem algumas ideias aí para o seu dia a dia. Então a gente usa, né, o título do trabalho é usando o conceito do takt time com o pool planning em projetos, né, em obras de infraestrutura no Brasil. Então a gente vai falar do problema, né, que a gente tinha, do case, do qual foi o roadmap de implantação, do treinamento dos líderes, implantação do Tact Pool Planning. Depois vai falar de Kaizen, operação padrão e outras ferramentas e os resultados obtidos. Então, o problema estabelecido, né? Então, depois da operação Lava Jato, algumas empresas aí que operavam na infraestrutura tiveram que os seus desafios de competir num mercado muito mais estabelecido para conseguir atingir os seus resultados. Daí surgiu então esta oportunidade de implantação do Lean para melhorar os resultados nessa grande construtora. Então, o case, né, é uma implantação de uma linha, né, de transporte público de ônibus rápida, né, que era composto aí de 5 viadutos, 3 estações de passageiros, 5 milhas, né, de 8 quilômetros de um canal de coleta de água, 16 quilômetros de estrada, o valor aí do projeto em torno, na época, de 5 milhões de dólares e um prazo de 12 meses. Foi executado em Salvador, né, no Brasil. Então, o roadmap, né, a gente primeiro começou aí com a preparação do projeto no primeiro mês, entrevistando as pessoas, analisando documentos, indo ao Gemba. Depois a gente fez o kickoff do projeto, né? E aí teve alguns milestones aí importantes, né? Reunião com com o comitê de diretores da empresa que acompanhava o projeto. Essas reuniões foram aí mensais. A gente, durante todo esse tempo, a gente treinou os profissionais, os principais gestores da empresa. A gente chamou pílulas, né, de Lean, que eram treinamentos mais curtos sobre os trabalhos que estavam sendo realizados. A gente fez coaching aí com os líderes. A gente implantou aí em 3 meses o Last Planner System, e a gente então fez um Tactical Planning aí para fundações profundas. A gente fez aí Kaizens A3 e operação padrão para fundação profunda. A gente fez um Tactical Planning para o canal de água. E a gente fez depois, né, Kaizens A3 e operação padrão para o canal de água. E por último, a gente então fez um Tactical Planning para o viaduto, que eram elementos importantes aí do projeto. A partir do terceiro mês, a gente então trabalhou com tecnologia digital na implantação de BIM, drones para monitorar a segurança do trabalho e Power BI. Então, a gente construiu, né, uma casa
do sistema de gestão, né, que possuía lá os objetivos do sistema de gestão e pilares, né, pilar de segurança, objetivo estratégico de segurança, custo, atendimento, velocidade e qualidade, com um sistema de indicadores de KPI, e para cada um desses modelos de gestão a gente tinha pilares, né? Então, por exemplo, pilares de sistema de segurança, pilares de gestão socioambiental. Lá no caso do atendimento e velocidade, a gente usava o Less Planner System para os dois pilares, né? Porque ele influencia os dois. Na qualidade, a gente introduziu a autoinspeção. Aqui a gente tinha as principais ferramentas, a tecnologia digital como base, a gestão de fornecedores também, né, que fazem parte da cadeia, e as pessoas, né, que a gente chamava de chave, porque aí tinha que ter pessoas com conhecimento, habilidades, atitudes, valores, ética e accountability. Tá? Então esse foi o modelo, né, do sistema que a gente trabalhou nessa empresa. Então, lá em cima a estratégia, a base das pessoas, conhecimento digital e as dimensões competitivas. E aí no centro os pilares que suportam cada dimensão competitiva. Então, olhando um pouquinho esses métodos, né, aí a questão do Less Planner, a gente trabalhou com VSM, instruções de trabalho e layout, foram métodos, né, divididos ali para exemplificar cada uma dos suportes dessa casa do sistema de gestão. Então a casa ela deveria ser construída para diferentes tipos de projetos, porque essa empresa tinha estradas de projetos de rodovias, de torres de energia de transmissão, tinha também uma rede de infraestrutura para comunidades pobres no Brasil. Então ela precisava ter essa flexibilidade para atender esses diversos tipos de projetos que aconteceram. Então, então a gente sempre olhava, né, o roadmap de implantação com a casa que foi desenvolvida, o que nós iríamos implantar na prática de cada um desses tipos de trabalhos que estavam dimensionados nessa casa, né? Então, a partir da casa, então a gente foi puxando para o roadmap de implantação as tecnologias, né, as metodologias necessárias para cada processo de melhoria. E esse foi então que a gente chama de True Norte, né, o norte verdadeiro, o norte de implantação lá nesse projeto em Salvador, na Bahia, nessa linha aí de ônibus rápidos. Então, o treinamento de líderes, ele teve lá dois módulos de Lean básico, né, de Lean básico. A gente treinou Less Planner System também, depois a gente usou o Vilego no treinamento do Less Planner. A gente fez um treinamento sobre 5S e Rota Kamishibai. A gente fez um workshop onde eles apresentaram os trabalhos de 5S implantados. A gente treinou sobre gestão da qualidade total, A3 e Kaizen. A gente fez um workshop que eles apresentaram os A3 desenvolvidos do treinamento aplicados no dia a dia. A gente treinou aí sobre os princípios do Lean Construction, do Koskela, né, do Report 92, e a gente fez um workshop final de treinamento. Então, né, aqui o pessoal sendo treinado, sala de aula, aqui a apresentação dos conceitos deles mesmos, a celebração aí dos momentos do A3, trabalhos de dinâmica e desenvolvimento através da capacitação dos profissionais, das lideranças, para entender os conceitos Lean que estavam sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Aqui a dinâmica das caixas, né, onde se trabalha em takt time, qualidade e alguns elementos interessantes aí no processo de capacitação das pessoas para entender os conceitos e depois poder
aplicar no seu dia a dia. Primeiro aí, onde a gente trabalhou as fundações profundas, eram fundações profundas de tubulões. Então a gente fez primeiro através de um trabalho colaborativo, a gente desenvolveu um sequenciamento de linha de balanço, a gente começou a gerenciar as restrições, né, lá do conceito do Last Planner. A gente fez uma análise aí dos trabalhos padronizados com Yamazumi, né, onde a gente impede aqui as perdas e analisa onde a gente, né, atividades que agregam valor que estão em verde, que são atividades de suporte amarelo, e atividades que não agregam valor em vermelho, que podem ser eliminadas. E a partir daí, então, a gente aplicou aí 8 passos para desenvolvimento do Tactical Planning. Então, primeiro a gente pegou o tubulão, que era um tubulão ainda ar comprimido, bem complexo. A gente dividiu ele em lotes. No caso do tubulão, a gente dividiu em 4 lotes de 4 metros. A gente identificou qual era o caminho de desenvolvimento da sequência dos tubulões. A gente dividiu quais eram todas as tarefas a serem aplicadas nessa atividade. A gente definiu os quantitativos para cada uma dessas tarefas. A gente fez uma linha de balanço de sequenciamento. A gente aí fez um GBO, né, um gráfico de balanceamento das operações, fazendo balanceamento dos tempos de cada uma das atividades. Aqui a gente trabalhou com um takt time de 3 horas, a cada 3 horas a execução de um trecho de 4 metros. A gente desenhou os treininhos, os trenzinhos, né, de cada uma dessas atividades, e a gente identificou então qual eram os números mínimos aí, de equipes para cada tarefa para atingir esse takt time. Então, a partir daí, né, a gente foi desenhando o trenzinho da sequência de todas as atividades, sempre buscando o sequenciamento da execução dos tubulões de 3 em 3 horas. Esse trabalho foi monitorado através de um quadro, né, magnético, onde a gente, cada 3 horas, monitorava a execução. A gente identificou quais eram os principais gargalos, e aí um dos gargalos era a armação, que não estávamos conseguindo atingir o TACT. Monitoramos com uma cronoanálise e com Yamazumi, fizemos kaizens de melhoria para poder atingir o TACT, e depois padronizamos essas diversas operações, né, com trabalho padronizado. Aqui a cronoanálise identificou a necessidade de melhoria nas formas, né, para a montagem aí de todo o processo, buscando a melhoria. Então depois a gente trabalhou kaizens a 3, né, de cada uma dessas atividades do bulão. Aqui nós estamos falando desse Quick Kaizen executado para a forma. A gente tinha lá o tempo de montagem da forma externa e desforme elevado, desperdício da operação. Eram 84 parafusos colocados e retirados de forma manual, né, com chave de boca. E a nova ideia passou a trabalhar com uma parafusadeira, né, e com uma diferença na movimentação da forma. E aí a gente teve uma redução de 50 minutos nessa operação, e aí passamos a atingir, né, o tempo de operação. Então vejam aqui o vídeo que vai mostrar como era manual o que era lá manual, né, todo manual com tempo de ciclo de 184 minutos, passou a ter um tempo de ciclo de 130 minutos com o uso de menos parafusos. Aqui eu vou mostrar o vídeo de como ficou.
Venha pra cidade. A rapidez aí, ó. Ah, é? Brasileiro tem que ser estudado. Vem, mano. Então vocês veem a própria satisfação do operador, né? Com os resultados obtidos, a cara dele, a alegria da satisfação de ter participado do projeto, que vai melhorou muito o seu dia a dia. Então, a gente aí, a partir daí, começou a trabalhar, né, com a ideia da Rota Kamishibai, onde a gente tem lá, né, a Rota Kamishibai inspirado lá no que os japoneses, naquele teatro Mambembe, onde vai passando o filme e atrás tem um retrato do que o cara tem que dizer. Então a gente coloca aqui na Rota Kamishibai cartões que identificam oportunidades de melhoria ou coisas que estão ok. Aqui os cartões, por exemplo, esses são cartões da gestão, né, um cartão visual, e segue de guia para quem vai fazendo a caminhada no Gemba, identificar oportunidades. E aí nós começamos a trabalhar juntos, né? Produção, segurança, porque sempre tem aquela disputa de produção, segurança e qualidade, as pessoas não conseguem trabalhar junto, então essa ideia das pessoas irem ao Gemba e trabalharem objetivamente juntos na melhoria. Então aqui o engenheiro de segurança, tratando com o encarregado da produção, nosso consultor, trabalharam de maneira contínua na melhoria dessas ações. Então aí o cartão, né, card, aí ficava lá, o cartão visual ficava lá identificado para as pessoas eventualmente fazerem as melhorias que foram identificadas. A gente implantou o trabalho padronizado com uma folha padrão e também depois, né, com um workshop padrão, lá, o workstation padrão, organization. Então a gente tinha lá as atividades, o sequenciamento, os pontos de atenção e o sequenciamento de cada atividade, e aqui o sequenciamento da linha lá na organização da estação de trabalho. A gente apresentou isso num grande banner visual que ficava na obra para as pessoas, para os encarregados, para as pessoas que fizeram essa atividade. Os gerentes assinaram, né, tendo o compromisso desse trabalho padronizado. Então, o trabalho padronizado, ele usou os conceitos aí do TWI, do Training with Industry, né? Então, ele tinha lá na cabeçalho elementos do desenho básico, depois ele tinha a descrição da tarefa a tarefa, de maneira bem visual, quem é que operar, quais eram as ferramentas, o tempo e as atividades, né? O que ia ser feito, descrição, pontos de atenção, aí no caso de qualidade, se tinha inspeção ou não tinha autoinspeção para ser feita, de segurança, e as razões para essa inspeção. Então aí, né, os desenhos, os trabalhadores, as ferramentas, o tempo de ciclo, a descrição das tarefas e os pontos chaves de cada atividade. Então, no Workplace Organization, né, no desenho da folha de trabalho, então a gente também colocou lá os principais pontos, como é que deveria ser organizado o posto de trabalho para execução dos tubulões. Então, o equipamento de içamento, as escadas, as defensas de segurança, as barreiras de segurança, o tubo de concreto e o sequenciamento, né, o buffer e o sequenciamento de cada atividade. Também nós desenvolvemos nesse trabalho, né, as rotinas de gerenciamento, como é que a empresa estava organizada. Então, nós tínhamos rotinas diárias, né, então, os horários e como é que as pessoas se organizavam, depois rotinas semanais, rotinas quinzenais e rotinas mensais. Então, diariamente, aí aqui a gente fazia o Daily Huddle, né, a reunião diária, a análise do PPC, a reunião de segurança, quem eram os participantes, as metas.
as rotinas semanais, aí a rotina da Rota Kamishibai, o Six Week Look Ahead, a torre de controle, o planejamento semanal e as rotinas quinzenais, né? E as rotinas mensais de gestão, e aqui basicamente se analisava os KPIs e os custos. Então, por último, os resultados. Então, o PPC, como vocês podem ver, a gente no início tinha uma média aí, né, de 80% de desvio padrão de 3,9%, a gente passou uma média aí de 92,2%, né, o que melhorou significativamente aí o PPC, e também uma redução no desvio padrão, uma redução na variabilidade do planejamento. No orçamento, no início do trabalho lá dos tubulões, a gente tinha orçado 0,9 metros por dia, né? A empresa tinha orçado, estava fazendo 0,6, e com as ações se chegou aí ultrapassou um pouco o budget e se conseguiu um resultado de 0,93 metros por dia acima aí, né, do planejado a partir da implantação aí do Tract Planning. Então, um aumento aí de 55% no resultado. Isso trouxe, né, na análise de custo, um saving aí de 1,2 milhões de dólares, o que é muito significativo para o resultado, além, né, do atendimento ao prazo. Tá bom, gente? Espero que esse relato aí do que nós apresentamos lá no Congresso e do que foi aplicado nessa empresa possa ajudar vocês no caminho do Lean Construction. Valeu, pessoal. Um abraço.